meus queridos amigos, meus amados irmãos, Pastor Sinério chegando aqui com o Pão Nosso de Cada Dia 2023. Cultura, conhecimento, espiritualidade. Hoje é dia 23 de janeiro, agora são exatamente 7 horas e 2 minutos. Estou aqui preparando a reflexão que está indo ao ar agora, no dia 24. Muito bem, leitura bíblica de hoje, temos a audioleitura bíblica ou a só leitura, Levítico capítulos 1 ao 3, essa é a leitura do dia. Tema para nossa reflexão, esse está na sua tela. Não viva abaixo da vida que Deus preparou para você. Não viva abaixo da vida que Deus preparou para você. E vamos ter como base para nossa meditação o seguinte texto, Hebreus 4, do 9 ao 11. O autor escreveu assim: Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. As datas de hoje, que vão servir de base também, juntando aí um pacotão para a gente refletir, são essas. O Dia da Previdência Social, instituído em 1923, o Dia dos Aposentados, instituído no mesmo ano, e o Dia Internacional da Educação, instituído em 2018. Não viva abaixo da vida que Deus preparou para você. Hoje eu quero falar sobre essa questão, fazendo uma analogia com essas datas. Entre essas datas aqui, que embora não pareçam, estão correlacionadas, e a nossa vida com Deus, o reino de Deus. Então olha só, a educação, que nós podemos dizer que é quase um sinônimo de conhecimento, ela influencia na nossa vida. Inclusive, influencia na questão financeira, na nossa renda. Eu não vou entrar aqui no mérito se você é profissional liberal ou empresário. Eu vou falar do empregado comum, o CLT, vamos pensar assim. Ou até o MEI da vida, que está dentro do mesmo pacote. Então, a educação, ela é conhecimento e vai influenciar na nossa vida, inclusive na vida financeira, na nossa renda mensal. A nossa renda mensal, por sua vez, estabelece o quanto nós contribuímos com o INSS. E essas contribuições vão influir nos valores que nós teremos direito, no caso de seguros emergenciais, um auxílio-doença, uma pensão por invalidez, coisas desse tipo, e, em última instância, influi na nossa aposentadoria, no valor que a pessoa recebe de aposentadoria. Não vou entrar aqui no mérito se os valores são justos ou injustos, não é essa a questão. Só que uma coisa interessante, normalmente reclama da aposentadoria as pessoas que recebem pouco, apenas o salário mínimo. E por que recebem tão pouco? Porque contribuíram pouco? E por que contribuíram pouco? Porque ganhavam pouco? E por que ganhavam pouco? Porque não tinha uma formação melhor, não tinha uma profissão melhor que lhe permitisse investir mais no INSS. Então, todas essas coisas estão relacionadas, você percebe? E é com isso que eu quero comparar a nossa vida espiritual. E para começar essa analogia entre previdência, aposentadoria e educação, eu quero ler um trecho só de um versículo que o profeta Oséias falou, muito conhecido, de tão conhecido, nós não damos a devida atenção a ele em alguns momentos. Ele disse o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Logo, nós percebemos que o conhecimento tem uma importância enorme na nossa vida espiritual, como tem na nossa vida secular, influenciando aí a nossa vida inteira e até quando paramos, cessamos as nossas atividades profissionais. Então, o conhecimento aqui de Deus, das coisas de Deus, também tem uma influência enorme. O nível de conhecimento que eu tenho de Deus vai me dizer se eu sei ou não o que Ele pode fazer por mim em momentos de crise, quando Ele pode me socorrer nos momentos críticos. E eu posso desfrutar
dessa ajuda divina, desse socorro divino ou não, dependendo se eu o conheço ou não. E conhecer a Deus é diferente de conhecimento intelectual. Por quê? Eu tenho certeza que você sabe que Deus pode fazer qualquer coisa para você. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que Deus pode te curar de todas as enfermidades, vir com provisão sobre qualquer situação. Muitos sabemos, mas na hora de nos apropriarmos disso, a gente falha. Falha por quê? Não porque falta o conhecimento secular, intelectual, falta o conhecimento de Deus. Por isso que eles percebem. O nível de segurança que eu tenho do INSS está relacionado com o quanto eu contribuo. O nível de segurança em relação a Deus, no nosso dia a dia, para nossas emergências, está relacionado com o quanto eu o conheço, quanto eu me relaciono com Ele. Então, a gente dá para comparar. E quando se fala de aposentadoria, é bem interessante o seguinte, ela tem que ser construída ao longo da nossa vida. Não tem jeito. Se você está aí idoso já e não contribuiu com o INSS, você não terá direito à aposentadoria. Infelizmente, esse é o fato. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que alguns, apesar de não se lembrarem dele, não investirem em suas vidas no conhecimento dele, mesmo que chegue no último instante, Ele os aceitará, como aceitou a muitos, ao longo dessa vida. Tem exemplos clássicos de pessoas que no último instante se voltaram para Deus e foram recebidos por Ele, recebidos no seu reino. Sabemos disso. Mas onde está a tristeza desse ponto? Que a pessoa poderia ter usufruído disso ao longo de toda a vida. Poderia ter vivido de maneira diferente, vivido melhor aqui, uma vida abundante. Não, mas viveu de qualquer maneira, vai desfrutar da eternidade. Amém, que maravilha! Poderia ter começado antes. E a nossa meditação de hoje serve de alerta para nós cuidarmos da nossa vida secular aqui, investirmos em conhecimento, crescimento, porque isso determina os nossos direitos aqui no presente e no futuro. Mas principalmente nos lembremos do conhecimento de Deus, lembremos que se nós conhecemos Ele profundamente, estaremos seguros nele. E o dia que nós terminarmos a nossa vida aqui, nós entraremos no reino eterno, descanso eterno, preparado para todos aqueles que amam a Deus. Então, investimento, conhecimento é muito importante para o nosso dia a dia. Essa é a nossa reflexão de hoje, queridos. Eu espero que isso abençoe sua vida, te faça refletir sobre a forma como você tem aí pensado em Deus. Alguns não pensam nele. Comece. Dê um voto para Deus. Você já deu oportunidade para tantas coisas na sua vida. Que tal tentar aquele que te criou, aquele que enviou Jesus para morrer no seu lugar na cruz? E nós que já temos vivido isso, será que estamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós? Ou falta conhecimento de Deus e da graça dele? Pede pensar nisso no dia de hoje. Deus te abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Chegamos ao nosso momento de oração. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Ele, vamos falar com Ele, nos aproximarmos cada vez mais desse Deus que tem tanto para nos dar e às vezes nós ficamos à margem disso. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós te exaltamos por mais um dia de oportunidades, Pai. Nos ajude a aproveitar todas elas, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza. Te louvamos, Senhor, porque tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor. Aquele que mudou a nossa mente e coração, que nos permitiu conhecer a Ti por meio de Jesus Cristo, por meio da Sua palavra, Pai. Então nos ajude a nos achegarmos a Ti. Às vezes somos relapsos nessa questão, desprezamos o conhecimento do Senhor, mas, Pai, nos ajude, perdoa-nos por essa negligência até. Peça a Tua bênção, Senhor. Peça a Tua bênção sobre o nosso país. Peça a Tua bênção, Deus, que o Senhor guarde todos os brasileiros, Pai. Guarde cada um, em todos os momentos, em cada situação. Te
Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é aquele que nos deu o reino de descanso verdadeiro ao final da vida aqui neste mundo, ao final das nossas atividades aqui, sabemos que temos um reino e que nós possamos nos apropriar desse reino hoje, Pai. Não precisamos esperar até o fim, nós podemos desfrutar disso já. Nos ajude a entender isso, meu Deus. Em nome de Jesus, peço que o Senhor guarde cada vida, aqueles que estão enfermos, ó Deus, alguns enfrentando verdadeiros desafios na área da saúde. Nós repreendemos agora todo o mal. Haja saúde, haja a provisão do Senhor na vida daqueles que necessitam. E Pai, já que alguns precisam de trabalho, Deus, abre portas para eles, Senhor. Alguns estão sem seguro nenhum, sem nada neste mundo, porque falta um emprego, falta algo, Pai, onde eles possam obter o seu sustento diário. Abre uma porta na vida desses irmãos e irmãs, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, fica conosco nesse dia e nos guarda em todo momento. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão de hoje e nossa leitura para amanhã, Levítico, capítulos 4 ao 6. Tem dúvidas sobre Levítico, sobre qualquer parte da Bíblia? Manda aqui, nós vamos abordar as suas dúvidas no outro quadro, O quadro Respostas. Indo embora, pedindo, por favor, se inscreva no nosso canal, caso não é inscrito, ajude a gente aí divulgando o canal, curta, comente e, principalmente, compartilhe esta reflexão. Nos ajude com os nossos materiais, o link aí da nossa página na Amazon está na sua tela, conheça lá, tenho certeza que tem alguma coisa que vai poder abençoar a sua vida. Estamos falando de conhecimento, são materiais que trazem conhecimento de Deus e da sua palavra. E vamos embora ainda deixando aí a nossa chave Pix, caso você queira nos abençoar de uma forma diferente, direta. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.